Você já parou para pensar que tudo ao seu redor começa dentro da sua mente? Que cada oportunidade, cada conquista nasce primeiro de uma visão clara, de coragem e da capacidade de agir mesmo diante do desconhecido? Hoje, vamos mergulhar na história de alguém que descobriu como expandir sua visão pode transformar completamente a vida, revelando caminhos que antes pareciam invisíveis. Se você quer despertar sua própria força interior, aprender a enxergar oportunidades que o mundo esconde e sentir a energia que transforma sonhos em realidade, então este vídeo é para você. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdo que pode mudar a sua forma de pensar e agir. E antes de continuarmos, deixe seu like, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que estão prontas para despertar seu potencial. E escreva nos comentários: qual é a visão que você quer expandir hoje? Qual passo você está pronto para dar agora? Prepare-se, porque o que você vai ouvir neste vídeo pode mexer com sua mente, tocar seu coração e inspirar mudanças profundas. O momento de agir é agora, e a transformação começa dentro de você. Havia uma manhã clara quando Alexandre se levantou com uma sensação diferente, uma inquietação que parecia sussurrar que sua vida poderia ser muito mais do que o que ele vinha vivendo. Durante anos, ele se contentara com o previsível, com pequenas vitórias, mas sentia lá no fundo que algo maior o chamava. Ele se lembrava das palavras de Napoleon Hill: a mente é o ponto de partida de toda a riqueza. E naquele instante, uma pergunta cortou sua mente como um raio. Estou olhando para o mundo com olhos de escassez ou de abundância? Alexandre olhou ao redor de seu pequeno escritório, as paredes repletas de ideias ainda não realizadas, e sentiu que algo precisava mudar. Não era apenas sobre dinheiro ou status, era sobre a própria essência de sua vida, sobre enxergar oportunidades que antes eram invisíveis. Ele começou a imaginar, com detalhes vivos, o futuro que desejava. Cada visão que surgia em sua mente parecia iluminar caminhos que antes estavam escondidos na escuridão. E ao olhar no espelho, disse com firmeza: minha visão é ilimitada, meu futuro é grandioso. A sensação de poder começou a crescer dentro dele. Cada célula parecia vibrar com possibilidades. Alexandre percebeu que ao expandir sua visão, não estava apenas mudando sua perspectiva, estava criando seu próprio destino. O mundo finalmente começava a se alinhar com a grandeza que ele ousava imaginar. Havia uma manhã clara, com o sol ainda tímido se infiltrando pelas janelas da cidade, quando Alexandre se levantou com uma inquietação diferente, quase dolorosa, mas necessária. Durante anos, ele vivera dentro de limites autoimpostos, cercado por rotinas confortáveis, mas sem vida. Pequenas conquistas enchiam seus dias, mas havia um eco silencioso dentro dele. Uma voz que perguntava: isso é tudo? Existe algo maior para mim? Enquanto tomava seu café, ele abriu um caderno antigo, cheio de rabiscos e ideias que nunca haviam saído do papel. Cada página parecia sussurrar oportunidades esquecidas, sonhos que ele deixara escapar por medo de falhar ou de ser julgado. Foi então que Alexandre se lembrou das palavras de Napoleon Hill: a mente é o ponto de partida de toda a riqueza. Ele sentiu um frio na espinha, não de medo, mas de reconhecimento. Algo dentro dele estava pronto para mudar. Ele fechou os olhos e se perguntou com sinceridade brutal: estou olhando para o mundo com olhos de escassez ou de abundância? A pergunta reverberou em sua mente como um trovão, quebrando qualquer desculpa que ele ainda pudesse ter. Ele percebeu que a limitação não vinha do mundo lá fora, mas de sua própria mente, de suas crenças silenciosas que o mantinham preso em uma vida morna. Alexandre se levantou e começou a caminhar pelo pequeno apartamento, cada passo sentindo-se mais leve, como se estivesse se aproximando de algo que sempre esteve fora de alcance.
Ele olhou pela janela e observou a cidade se movimentando, cheia de pessoas ocupadas, algumas correndo atrás de sonhos, outras simplesmente existindo. Ele sentiu uma pontada de urgência. Eu não posso mais existir, preciso viver de verdade. Ele abriu seu caderno novamente e começou a escrever. Não eram apenas metas, eram imagens vivas do futuro que ele desejava. Ele se viu cercado de oportunidades, projetos realizados, pessoas inspiradas por sua coragem, cada detalhe tão claro que quase podia tocar. Ele percebeu algo poderoso. Quando você amplia sua visão, o mundo ao seu redor começa a se alinhar com ela. Portas que antes pareciam fechadas começaram a aparecer, mas apenas para aqueles que ousam olhar além do que é imediato. Alexandre respirou fundo, olhando seu reflexo no espelho. A imagem que ele via já não era apenas a de um homem comum. Era a imagem de alguém pronto para criar, para agir, para transformar não apenas sua vida, mas tudo ao seu redor. Ele falou em voz alta e cada palavra parecia reverberar em seu coração. Minha visão é ilimitada, meu futuro é grandioso. E então veio a primeira grande revelação. Oportunidades não aparecem por acaso, elas são atraídas por aqueles que veem além da mediocridade. Alexandre percebeu que cada medo, cada dúvida e cada hesitação eram apenas obstáculos temporários. Ele poderia escolher aceitá-los e continuar pequeno, ou enfrentá-los e crescer infinitamente. Naquela manhã, Alexandre decidiu crescer. Decidiu que a visão que ele nutria dentro de si não seria mais limitada por circunstâncias externas. Ele compreendeu que para cada dificuldade havia uma oportunidade maior, mas apenas se sua mente estivesse aberta para enxergá-la. Ele entendeu finalmente que a vida não recompensa aqueles que esperam. Recompensa aqueles que expandem sua visão e agem com fé e coragem. Ele fechou o caderno, respirou fundo e caminhou até a porta de seu apartamento. Um novo mundo o esperava lá fora, cheio de possibilidades que antes pareciam invisíveis. E Alexandre sabia profundamente que este era apenas o primeiro passo de uma jornada que transformaria sua vida para sempre. No silêncio daquela manhã, com a cidade despertando ao seu redor, ele repetiu para si mesmo: minha visão é ilimitada. Meu futuro é grandioso. Eu sou capaz de alcançar tudo o que minha mente conceber e acreditar. Nada vai me deter. E naquele instante, Alexandre sentiu algo dentro de si se transformar. Ele não era mais o mesmo homem que acordara horas antes. Ele era alguém que havia decidido com coragem e clareza expandir sua visão e criar oportunidades que ninguém mais poderia negar. O poder não estava no mundo lá fora, estava em sua mente, e a partir daquele momento, ele sabia que tudo seria diferente. Alexandre saiu de seu apartamento e sentiu o mundo pulsando ao seu redor, como se a cidade inteira estivesse respirando junto com ele. Cada passo que dava pelas ruas movimentadas parecia carregar uma carga invisível, uma energia que antes ele não notava. Ele percebeu que a vida nunca está parada. Apenas os olhos limitados não conseguem enxergar a dança das oportunidades. Enquanto caminhava, lembrava-se de conversas antigas, de pessoas que falavam em sorte e destino, mas nunca entendiam que a verdadeira sorte não cai do céu. Ela é despertada dentro de quem decide agir. Alexandre refletia sobre cada pequeno momento em que havia permitido que a dúvida o paralisasse. Como seria diferente se naquele instante ele tivesse ousado mais? Quantos sonhos haviam se dissipado apenas por medo de arriscar? Ele passou por uma pequena livraria e algo o atraiu. Uma prateleira cheia de livros de histórias de sucesso e mentes extraordinárias. Ele entrou e o cheiro do papel velho misturado com café fresco trouxe lembranças de noites inteiras estudando, imaginando um futuro maior.
cada história ali era uma prova de que a mente humana podia criar mundos, que a visão de um homem podia transformar vidas, que o que parecia impossível era apenas invisível para aqueles que não ousam olhar adiante. Enquanto folheava um livro de um empreendedor que começara do zero, Alexandre se perguntou: quantas oportunidades eu deixei escapar porque não estava atento? Quantas portas eu ignorei por estar preso na rotina? Ele percebeu que o universo não punia, nem recompensava, apenas respondia. Cada ação, cada intenção silenciosa moldava os caminhos que surgiriam. O dia avançava e ele continuava sua caminhada pelas ruas, observando as pessoas ao redor. Algumas agitadas, correndo sem destino, outras sentadas, presas às suas próprias limitações. Alexandre começou a perceber padrões, sinais sutis que antes passavam despercebidos. Uma conversa casual que indicava uma possibilidade de parceria, um folheto deixado em uma banca que falava exatamente sobre o que ele buscava, o olhar de alguém que carregava uma oportunidade de colaboração. O mundo, de repente, parecia falar com ele, mas apenas para aqueles dispostos a ouvir. Ele lembrou-se de noites solitárias, de momentos em que questionara seu caminho, sem saber se as escolhas feitas seriam suficientes. Mas naquela caminhada, tudo parecia se conectar. Ele percebeu que cada dúvida, cada hesitação, cada erro do passado não havia sido em vão. Cada fragmento de experiência se encaixava agora em um padrão invisível, um mapa silencioso que só começava a se revelar para quem mantinha a visão elevada. E enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, Alexandre sentiu uma calma estranha. Não era a calmaria da certeza absoluta, mas o tipo de serenidade que nasce quando você entende que o mundo está respondendo à sua intenção, mesmo quando você ainda não vê o resultado final. Ele percebeu que oportunidades não eram presentes, eram respostas silenciosas, surgindo para aqueles que se mantêm atentos, que agem, que percebem as pequenas portas que se abrem entre as rachaduras da rotina e do medo. Enquanto caminhava de volta para seu apartamento, Alexandre refletiu sobre a sutileza do universo. Ele entendeu que a vida não se movia de forma aleatória, que nada acontecia sem conexão e que cada pensamento, cada decisão, moldava uma estrada invisível que levaria às oportunidades certas. Ele sentiu que estava apenas começando a entender a linguagem do mundo, que a visão expandida não era sobre ver mais, mas sobre perceber de forma diferente. E naquela noite, sozinho em seu quarto, Alexandre sentiu a sensação de que algo maior estava prestes a se revelar. Ele ainda não sabia exatamente o que viria, mas sabia que, ao manter os olhos e a mente abertos, o universo começaria a responder de maneiras que ele jamais imaginara. E por mais silencioso que fosse, ele sentia que o primeiro passo havia sido dado e que nada mais seria como antes. Os dias seguintes trouxeram uma realidade inesperada para Alexandre. Expandir a visão não era um caminho suave. Cada passo adiante parecia encontrar resistência invisível. Ele começou a perceber que quanto maior a clareza do que se deseja, mais fortes se tornam as vozes que tentam fazê-lo duvidar de si mesmo. Enquanto caminhava pelas ruas de sua cidade, Alexandre sentia o peso dos olhares curiosos e, por vezes, críticos. Alguns amigos, acostumados com sua rotina antiga, perguntavam com certo tom de preocupação: por que você está se arriscando tanto? Por que abandonar a segurança de sempre? Ele notou que o conforto alheio muitas vezes se camufla de conselho e que ouvir o mundo sem discernimento pode ser uma armadilha silenciosa. Em uma dessas caminhadas, Alexandre se deparou com uma ponte que atravessava o rio da cidade. Ele parou, contemplando o movimento da água abaixo, refletindo sobre a própria vida. Cada pedra da ponte parecia simbolizar um obstáculo que ele teria que atravessar.
Ele se lembrou de noites inteiras em que o medo o impediu de tentar, de momentos em que a dúvida falou mais alto que a coragem. Enquanto olhava para o horizonte, imaginou todas as possibilidades que surgiriam se ele ousasse dar o próximo passo. Mas a hesitação não desaparecia de imediato. Ela se manifestava como uma sombra persistente. Alexandre entendeu nesse instante que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Caminhar sozinho, enfrentar o mundo sem garantias, olhar para dentro de si e reconhecer suas próprias fraquezas era um desafio muito maior do que qualquer adversidade externa. Nos dias seguintes, Alexandre começou a enfrentar pequenos fracassos, experimentos que não deram certo e portas que pareciam fechadas antes mesmo de serem tentadas. Cada não que recebia, cada oportunidade que parecia escapar, servia como um lembrete de que o mundo não entrega nada de mão beijada. E mesmo assim, ele continuava. Não havia pressa, havia aprendizado. Cada erro era uma lição silenciosa sobre paciência, resistência e observação. Em uma tarde chuvosa, enquanto caminhava sozinho pelas ruas molhadas, Alexandre sentiu o peso da solidão. A sensação de estar fora do comum, de perseguir algo que poucos compreendem, tornava o caminho mais pesado. Mas foi justamente nesse silêncio que ele começou a ouvir com mais clareza as próprias intuições. As pequenas ideias que surgiam quase imperceptíveis, indicando a direção correta. Ele percebeu que, para atravessar o desconhecido, era necessário cultivar uma escuta atenta, não do que o mundo dizia, mas do que sua própria mente e coração sugeriam. Alexandre também começou a notar a beleza das pequenas vitórias. Um contato que respondeu, uma ideia que surgiu no momento certo, uma conexão inesperada. Essas pequenas confirmações eram como faróis no caminho escuro, mostrando que, mesmo nos momentos de dificuldade, havia sinais de que o progresso existia. Ele aprendeu que o desconhecido não precisava ser temido, mas compreendido e explorado com paciência e atenção. Em uma noite silenciosa, ao retornar para seu apartamento, Alexandre sentou-se junto à janela, observando as luzes da cidade refletindo no rio. Ele se deu conta de que a coragem que desenvolvia não era apenas sobre enfrentar o mundo, mas sobre enfrentar a si mesmo. Cada dúvida, cada memória de fracasso, cada medo antigo que tentava lhe convencer a desistir. Ele começou a perceber que a verdadeira travessia era interna e que somente aqueles dispostos a atravessar suas próprias sombras poderiam alcançar os horizontes que vislumbravam. E assim, Alexandre continuava sua jornada, percebendo que o desconhecido não era um inimigo, mas um território a ser explorado. Um espelho que refletia suas próprias limitações e sua capacidade de superá-las. A vida, em toda sua complexidade, mostrava que crescer exige coragem, persistência e, acima de tudo, a disposição de se mover, mesmo quando o caminho ainda não está claro. As manhãs continuavam a chegar com a mesma luz dourada, mas para Alexandre, nada mais era como antes. Cada dia carregava uma expectativa silenciosa, uma sensação de que algo grandioso estava prestes a se revelar. Ele começou a perceber que expandir a visão não era apenas enxergar além, mas sentir além. Confiar que o caminho, mesmo sem ser totalmente visível, conduzia a algum destino de valor. Em uma dessas manhãs, ele caminhava pelo parque, observando o movimento das árvores e o curso tranquilo de um riacho. Havia algo na constância da natureza que parecia ensiná-lo, como se cada folha que caía e cada ramo que se movia com o vento fosse um lembrete de que tudo acontece no seu tempo. Ele refletia sobre todas as vezes em que a dúvida o havia paralisado. E sentiu que a vida estava oferecendo uma oportunidade silenciosa. Confiar, sem provas, sem garantias, apenas sentir o caminho. Enquanto avançava, lembrava-se de encontros antigos com mentores e livros que lia nas noites solitárias.
Cada história de sucesso compartilhava um ponto em comum: a fé, não em milagres externos, mas na própria capacidade de criar e perceber oportunidades. Alexandre percebeu que a fé verdadeira não era esperar passivamente que algo acontecesse, mas mover-se com coragem, mesmo quando tudo parecia incerto. Cada passo dado no escuro trazia consigo uma centelha de confiança silenciosa, que crescia como uma chama que se recusa a apagar. Naquele dia, ele recebeu uma ligação inesperada de um contato antigo, alguém que há meses não falava com ele. A conversa, breve, abriu uma porta que Alexandre nem sabia que existia. Ele percebeu que o universo, de forma quase imperceptível, começava a responder à sua determinação silenciosa, oferecendo sinais pequenos, mas claros, de que seu caminho estava se formando. Cada detalhe parecia cuidadosamente posicionado, como se alguém tivesse alinhado peças de um quebra-cabeça que ele ainda não conseguia enxergar por completo. À medida que caminhava de volta, Alexandre sentiu o peso da responsabilidade crescer. Expansão de visão e confiança não eram conceitos fáceis de sustentar. Cada escolha, cada ação, carregava um impacto silencioso que poderia transformar dias, meses e até anos de sua vida. Ele começou a compreender que a fé que move montanhas não se mostrava em gestos grandiosos, mas nas pequenas decisões do dia a dia. Continuar estudando quando a mente pedia descanso, se aproximar de pessoas que inspiravam em vez de desencorajar, abrir-se para ideias novas, mesmo quando o medo de falhar ameaçava sufocar qualquer impulso. Durante a noite, sentado à mesa de seu apartamento, observando as luzes da cidade piscarem, Alexandre revisitou cada passo dado até ali. Lembrou-se das portas que pareciam fechadas, dos fracassos silenciosos, das horas em que se questionou se estava no caminho certo, e percebeu que, mesmo nas derrotas e nas dificuldades, havia sinais sutis de progresso, oportunidades que surgiam inesperadamente, aprendizados que se encaixavam como peças de um mosaico, encontros que pareciam pequenos acasos, mas carregavam potencial transformador. Ele começou a notar um padrão. O mundo responde não à esperança vazia, mas à fé ativa, aquela que se manifesta em ação contínua, atenção aos detalhes e coragem de seguir, mesmo sem ver o caminho completo. Alexandre sentiu que estava aprendendo uma lição essencial. Confiança e percepção não são frutos de sorte, mas de observação, paciência e disposição para agir. Naquele mesmo dia, enquanto escrevia em seu caderno, uma sensação diferente tomou conta de Alexandre. Não era a certeza da vitória final, mas algo mais profundo. A sensação de que, ao manter-se fiel à própria visão, ao avançar com atenção, coragem e consciência, o universo respondia de maneiras que ele ainda não compreendia totalmente. Cada pequeno sinal, cada oportunidade inesperada, começava a formar um fio invisível que conectava sua intenção à realidade. E assim, naquela noite silenciosa, Alexandre compreendeu algo fundamental. A fé não é apenas acreditar no que se quer, é reconhecer que cada passo, cada decisão, cada ação silenciosa que se toma move montanhas invisíveis e prepara o terreno para oportunidades que ainda não podem ser vistas. Ele fechou os olhos e sentiu que estava no começo de algo muito maior do que qualquer coisa que já tivesse imaginado. Consciente de que a jornada seria longa, intensa e cheia de desafios, mas também cheia de sinais sutis e possibilidades invisíveis, esperando para serem descobertas. O sol daquela manhã se infiltrava pelas janelas do apartamento de Alexandre com uma luz mais intensa do que o habitual. Ele percebeu que pensar, planejar e sonhar eram passos essenciais, mas que a realidade só se transforma quando se age.
A visão expandida precisava encontrar caminho no mundo concreto, e isso significava enfrentar a complexidade do dia a dia. Ele começou a organizar suas ideias, projetos e contatos, cada detalhe cuidadosamente anotado, como se estivesse preparando o terreno para que as sementes de sua visão finalmente germinassem. Mas agir nunca fora fácil. A primeira tarefa era simples, quase banal. Escrever uma carta de proposta para um antigo parceiro, alguém que há anos ignorava suas mensagens. No entanto, cada palavra parecia carregar peso, como se todo o seu passado de dúvidas, medos e hesitações estivesse condensado naquele gesto simples. Enquanto digitava, Alexandre lembrou-se das vezes em que não havia enviado mensagens, não havia feito ligações, não havia tentado. A hesitação havia custado oportunidades, momentos e aprendizados. Ele sentiu que agir não era apenas uma escolha, era uma necessidade vital. E ao apertar o botão de envio, uma onda silenciosa de expectativa e ansiedade percorreu seu corpo. Não sabia qual seria a resposta, mas sabia que havia dado o primeiro passo real na materialização de sua visão. Ao longo daquele dia, ele percebeu que a ação tinha um efeito silencioso, quase invisível, mas poderoso. Cada gesto, por menor que fosse, começava a criar movimento. Um contato retornava, uma reunião era marcada, uma ideia despertava interesse inesperado. Alexandre sentiu que o mundo começava a responder à energia que ele emitia, mas não de forma mágica ou imediata. Tudo exigia paciência, atenção e persistência. Ele decidiu que não podia mais se permitir ser passivo. Caminhou até a rua central da cidade. Visitou locais que antes evitava, conversou com pessoas que conheciam o mercado e até mesmo abordou desconhecidos que poderiam abrir portas. Cada interação trazia pequenos sinais de progresso, como fios invisíveis que conectavam intenção e oportunidade. No entanto, nem tudo era fácil. Houve rejeições, portas fechadas e momentos em que a dúvida ameaçou dominar. Mas Alexandre percebeu que ação e resistência caminham lado a lado. Onde há movimento, surgem obstáculos, e onde há obstáculos, surgem aprendizados. Ao final da tarde, enquanto voltava para casa, ele refletiu sobre as pequenas vitórias do dia. Uma conversa produtiva, uma ideia que ganhou forma, uma oportunidade que antes parecia distante, agora começava a se revelar. E ao mesmo tempo sentiu a força de cada fracasso parcial que carregava lições silenciosas. A ação não era a garantia de sucesso imediato, era o processo que transformava a visão em realidade, passo a passo, momento a momento. Mais tarde, sozinho em seu apartamento, Alexandre abriu o caderno onde anotava cada experiência, cada sensação, cada insight. Ele percebeu que agir exigia coragem, disciplina e paciência, mas também percepção e sensibilidade. Alguns movimentos precisavam ser sutis, outras decisões exigiam ousadia. Era um equilíbrio delicado, mas essencial. Cada ato construía uma ponte entre o que existia na mente e o que começava a se manifestar no mundo real. Naquela noite, antes de dormir, Alexandre revisitou mentalmente cada passo dado naquele dia. Sentiu que a ação, mesmo quando simples, carregava um efeito cumulativo. A cada pequeno movimento, o mundo respondia, nem sempre de maneira imediata, mas de forma consistente. Ele começou a entender que oportunidades não são objetos estáticos, mas manifestações que surgem para quem está disposto a agir, observar e persistir, mesmo quando tudo ainda parece incerto. E assim, enquanto a cidade se acalmava sob a luz tênue das ruas, Alexandre percebeu que havia aprendido uma lição essencial. Sonhar sem agir era apenas ilusão, mas agir com visão e atenção silenciosa era o caminho pelo qual o futuro começava a se desenhar. Cada passo dado, cada tentativa feita,
mesmo que tímida ou imperfeita, colocava-o mais próximo da realidade que sua mente havia concebido. E, no silêncio daquele apartamento, ele sentiu que algo estava mudando de maneira irrevogável, lenta, quase invisível, mas potente. O mundo começava a responder à ação de um homem que decidira não esperar, mas criar. Os dias seguintes trouxeram consigo uma nova percepção para Alexandre. Ele começou a perceber que expandir a visão e agir com coragem não eram suficientes. Havia algo mais sutil que determinava o fluxo de oportunidades: o foco. A mente dispersa é como um rio sem leito definido. Suas águas se perdem em todos os lados. A mente focada é como um rio canalizado, que carrega força e direção, capaz de mover montanhas invisíveis e revelar caminhos que antes pareciam ocultos. Enquanto caminhava pela cidade, Alexandre notava detalhes que antes passavam despercebidos. Uma conversa casual em um café, um folheto esquecido em uma banca, um olhar de curiosidade de alguém que poderia se tornar um aliado. Ele começou a perceber que oportunidades não surgem apenas da ação isolada, mas da atenção concentrada ao mundo à sua volta. Cada pequeno gesto, cada observação silenciosa, era como uma lente que ampliava o que antes era invisível. Naquele dia, ele decidiu aplicar sua atenção de forma quase obsessiva em seus projetos. Não se tratava de ansiedade, mas de disciplina. Cada ligação, cada e-mail, cada reunião era tratada como uma oportunidade única de aprendizado. Alexandre começou a perceber padrões, conexões que antes pareciam desconexas, e percebeu que a vida funcionava como um mosaico. Quando você observa atentamente, as peças começam a se encaixar, revelando figuras que antes eram invisíveis. Ao visitar uma antiga biblioteca da cidade, ele passou horas estudando casos de grandes realizadores, histórias de pessoas que transformaram sonhos em realidade com esforço, disciplina e visão. Cada história parecia sussurrar um segredo. Foco não é apenas concentração, mas a capacidade de alinhar pensamentos, sentimentos e ações para que o fluxo da vida responda à sua intenção. Ele começou a entender que a dispersão, mesmo que sutil, podia dissipar oportunidades, enquanto a atenção plena as atraía de maneira quase imperceptível. Mais tarde, enquanto observava o movimento do rio ao entardecer, Alexandre refletia sobre sua própria trajetória. Quantas vezes ele havia deixado escapar pequenas chances por distração ou hesitação? Quantas portas haviam se fechado silenciosamente porque ele não estava presente, não estava atento? E, ao mesmo tempo, percebia que cada passo dado com atenção começava a produzir resultados invisíveis que mais tarde se manifestariam em oportunidades concretas. Ao retornar para casa, ele passou a noite revisitando mentalmente cada interação do dia, analisando padrões, sinais e sutilezas que antes não notara. Alexandre começou a perceber que foco não era apenas concentração, mas percepção, a habilidade de enxergar o que o mundo oferece e responder de maneira precisa, sem desperdício de energia ou dispersão. Cada pequeno detalhe, cada gesto, cada escolha era uma peça de um quebra-cabeça maior que lentamente começava a se revelar. Naquele momento, ele percebeu também que o foco exigia disciplina emocional. A mente humana tende a se perder em preocupações, críticas alheias e comparações. Alexandre compreendeu que manter a atenção no essencial era quase um exercício espiritual, selecionar com cuidado o que absorver, onde colocar energia e quais sinais seguir. Ele começou a perceber que a verdadeira prosperidade não se manifesta apenas no exterior, mas na capacidade de filtrar estímulos, concentrar-se no que importa e reconhecer padrões que indicam a direção certa. Enquanto a cidade se acalmava sob a luz tênue da noite,
Alexandre sentou-se à janela de seu apartamento, contemplando o horizonte. Ele sentiu que algo estava mudando. Os caminhos antes invisíveis começavam a se mostrar. As oportunidades surgiam como pequenas luzes no escuro, e sua mente, cada vez mais focada, começava a reconhecê-las. Ele percebeu que expandir a visão, agir com coragem e observar atentamente não eram passos isolados, mas elementos de um mesmo processo que tornava o impossível visível e o distante alcançável. E assim, naquela noite, Alexandre entendeu que a lente da mente, o foco, era o que transformava a intenção em manifestação. Cada detalhe observado, cada conexão feita, cada padrão reconhecido, aproximava-o de um futuro que antes parecia apenas um sonho distante. Ele não sabia o que viria a seguir, mas sentia que, ao manter sua atenção concentrada, estava alinhando sua vida com possibilidades que poucos conseguiam perceber. O caminho ainda era longo, mas cada passo se tornava mais claro, mais seguro e infinitamente mais promissor. Os dias de Alexandre começaram a se tornar mais densos. Expandir a visão, agir com coragem e manter o foco não significava ausência de desafios. Na verdade, parecia que quanto mais ele avançava, mais obstáculos surgiam, quase como se o mundo quisesse testar sua determinação. Cada porta que se abria era acompanhada de outra que se fechava. Cada oportunidade que surgia carregava consigo uma dificuldade inesperada. Ele percebeu que a vida não era gentil com aqueles que ousam crescer. Alguns contatos falhavam sem explicação. Propostas cuidadosamente elaboradas eram rejeitadas. Planos que pareciam promissores se transformavam em surpresas desagradáveis. Cada revés era como um peso silencioso que tentava puxá-lo de volta para a zona de conforto. Mas mesmo assim, Alexandre caminhava. Uma tarde, ele se deparou com uma reunião inesperada, marcada por circunstâncias que fugiam ao seu controle. Pessoas que pareciam amigáveis no passado, agora demonstravam indiferença ou até resistência. Cada palavra trocada carregava o potencial de desanimar, mas Alexandre aprendeu, lentamente, que o verdadeiro teste não estava no que os outros diziam, mas em como ele reagia. A resiliência não se manifesta na ausência de dificuldades, mas na capacidade de manter a visão viva, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Enquanto caminhava sozinho por uma rua silenciosa, refletia sobre momentos de fracasso e abandono que marcaram sua vida. Ele recordava noites em que se sentira pequeno, sem forças para avançar, quando as dúvidas pareciam maiores que as certezas. Agora, cada desafio era percebido como um ensinamento velado. Ele começou a entender que a resistência do mundo exterior frequentemente refletia a resistência interior, e que superar uma exigia superar a outra. Nos dias seguintes, Alexandre enfrentou situações inesperadas, contratos perdidos, críticas de pessoas próximas, falhas técnicas que atrasavam projetos. Tudo parecia conspirar para desacelerar seu avanço, mas, ao mesmo tempo, ele começou a notar que cada revés carregava pequenas lições, uma habilidade nova, uma percepção aprimorada, uma compreensão mais clara do que era realmente essencial. Ele começou a perceber que cada dificuldade não era punição, mas refinamento. Em uma noite chuvosa, sentado à mesa de seu apartamento, ele revivia mentalmente cada situação difícil. A sensação de isolamento era forte. Muitos não compreendiam sua jornada, mas ele percebeu que a solidão também tinha valor. Ela permitia que ele ouvisse sua própria mente, refletisse sobre suas decisões e encontrasse soluções que ninguém mais poderia sugerir. Alexandre entendeu que a resiliência é construída nos momentos silenciosos, nas pequenas escolhas que se repetem dia após dia, mesmo quando o mundo parece indiferente. Uma tarde, enquanto observava o movimento do rio da cidade, ele percebeu algo importante.
As adversidades não diminuíam as oportunidades, apenas exigiam mais atenção, mais paciência e mais compreensão. Cada desafio era como uma pedra no caminho, não para impedir a travessia, mas para fortalecer os músculos da determinação e da percepção. Ele sentiu que, quanto mais resistentes eram os obstáculos, mais profunda era a lição que cada experiência trazia consigo. Alexandre também começou a notar que a resiliência exigia aceitar o desconforto sem se apegar ao resultado imediato. Ele não podia controlar tudo. Não podia prever cada reação do mundo, mas podia escolher sua atitude, sua capacidade de permanecer firme e de continuar avançando, independentemente das circunstâncias. A verdadeira força não estava em evitar problemas, mas em atravessá-los com atenção, aprendendo e crescendo a cada passo. Enquanto a noite caía e a cidade se iluminava com luzes tímidas, Alexandre sentou-se à janela, observando o movimento das ruas. Ele sentiu que cada desafio, cada contratempo, cada crítica recebida estava moldando algo maior dentro dele. Ele percebeu que resiliência não é apenas suportar, mas transformar dificuldades em experiência, percepção e crescimento silencioso. Cada obstáculo era, de certa forma, um mestre invisível, ensinando-o a ver o mundo e a si mesmo com olhos mais atentos e maduros. E naquela noite, Alexandre finalmente compreendeu que o caminho para a grandeza não é linear. As pedras, os ventos contrários e as águas turbulentas não eram inimigos, mas elementos que fortaleciam seu caráter e sua visão. Ele sentiu que cada passo dado, mesmo quando doloroso ou incerto, o aproximava de algo maior, de oportunidades que apenas os resilientes conseguem enxergar. À medida que os dias avançavam, Alexandre começou a perceber algo que antes escapava de sua atenção. A verdadeira riqueza não estava apenas em oportunidades externas ou em conquistas visíveis. Havia algo mais profundo, algo que se manifestava silenciosamente, quase imperceptível, mas que determinava a qualidade de cada conquista. Ele começou a compreender que sua mente, sua percepção e suas escolhas internas eram o terreno onde toda a prosperidade começava a se formar. Uma manhã, enquanto caminhava pelas ruas silenciosas antes do movimento intenso da cidade, ele observava vitrines, prédios, pessoas apressadas e comerciantes preparando suas lojas. Tudo parecia comum à primeira vista, mas Alexandre começou a notar sutilezas, atitudes, expressões, maneiras de conduzir negócios, pequenos sinais de inteligência e percepção, que indicavam quem prosperava e quem apenas existia. Ele percebeu que a diferença entre ambos não era sorte, nem acaso, mas a mentalidade com que cada um se relacionava com o mundo. Em seu apartamento, revisitando cadernos e anotações, Alexandre percebeu que cada fracasso, cada dificuldade enfrentada, cada oportunidade perdida ou conquistada tinha reflexo direto em sua mente. Ele começou a perceber que a riqueza não era algo a ser obtido apenas do lado de fora, mas algo que se construía dentro, como uma energia silenciosa que moldava suas decisões, atraía contatos e desbloqueava portas. Durante semanas, Alexandre observava seu próprio comportamento, como reagia às pequenas oportunidades, como lidava com desafios e como sua atenção e intenção afetavam o resultado de cada interação. Ele começou a perceber padrões invisíveis. Pessoas que cultivavam pensamentos limitantes pareciam repelir o sucesso, enquanto aquelas que mantinham clareza de visão e atenção plena, mesmo em silêncio, acabavam abrindo caminhos que pareciam mágicos, mas eram apenas reflexos de sua própria mente organizada e determinada. Certa tarde, ele entrou em um café, observando o movimento e pensando sobre como pequenas decisões moldam a vida. Cada escolha de Alexandre, cada atitude, cada decisão silenciosa, criava uma energia que se manifestava de formas sutis, mas poderosas.
Ele começou a compreender que riqueza e prosperidade não eram apenas o resultado de esforço externo, mas de atenção interna, de como ele conduzia seus pensamentos, suas prioridades e sua visão sobre o mundo. Enquanto revisava contatos antigos e novas oportunidades, Alexandre percebeu que pequenas ações, feitas com intenção clara, criavam efeitos multiplicadores. Um contato respondia com entusiasmo, uma sugestão recebida em uma reunião tornava-se um projeto inesperadamente valioso. Pequenas decisões que antes pareciam sem importância, agora geravam impacto real. Ele começou a perceber que sua mente, ao se organizar e se concentrar, funcionava como um ímã, atraindo situações compatíveis com sua visão e intenção. Em uma noite silenciosa, sentado à mesa de seu apartamento, ele olhou para suas anotações e percebeu que a riqueza verdadeira não estava no acúmulo de recursos, mas na clareza de propósito, na percepção dos padrões invisíveis e na disciplina interna que mantinha sua visão viva. Ele começou a entender que a prosperidade externa é reflexo da atenção e da intenção interna, e que cada passo dado com cuidado, cada decisão observada e cada ação tomada com consciência construía lentamente um caminho de abundância. Enquanto a cidade dormia, Alexandre sentiu algo profundo. Sua visão interna, antes limitada e hesitante, começava a se transformar em força silenciosa. As oportunidades externas, que antes pareciam escassas, agora surgiam em sintonia com sua capacidade de perceber e agir. Ele percebeu que riqueza verdadeira não se manifesta apenas na materialidade, mas em como se organiza a mente, como se entende o fluxo da vida e como se conecta intencionalmente com o mundo à volta. E assim, naquela noite, Alexandre começou a compreender que a prosperidade que buscava não era apenas um objetivo distante, mas algo que brotava do interior, algo que ele cultivava com atenção, percepção e disciplina. Cada desafio, cada aprendizado, cada pequena vitória interna estava construindo não apenas riqueza externa, mas um estado de consciência capaz de transformar sua vida de maneira profunda, silenciosa e duradoura. Os dias avançavam e Alexandre começou a perceber que sua jornada não se limitava mais à sua própria vida. As escolhas que fazia, os passos que dava e a atenção que dedicava aos detalhes não apenas transformavam seu mundo, mas começavam a ressoar na vida das pessoas ao seu redor. Ele percebeu que a verdadeira influência não se impõe, mas se manifesta silenciosamente, através de exemplos consistentes e atitudes alinhadas à visão e ao propósito. Certa manhã, ao entrar em uma pequena livraria da cidade, Alexandre notou um jovem observando com curiosidade os livros que ele estudava. O rapaz parecia hesitante, como se buscasse algo, mas não soubesse exatamente o que. Alexandre se aproximou, iniciando uma conversa casual sobre os livros, sobre oportunidades e sobre a forma como a mente humana molda a realidade. Não ofereceu respostas prontas, mas compartilhou observações, experiências e a percepção de que cada pequeno passo silencioso cria ondas que alcançam lugares distantes. Nos dias seguintes, Alexandre começou a perceber outros sinais. Pessoas próximas começavam a consultá-lo, buscando conselhos ou simplesmente tentando compreender como ele conseguia manter foco, coragem e visão mesmo diante das dificuldades. Ele compreendeu que inspirar outros não exigia discursos grandiosos, mas consistência, presença e integridade em cada ação. Cada pequeno gesto, cada decisão consciente se transformava em exemplo silencioso que influenciava decisões e pensamentos alheios. Em uma tarde chuvosa, ele caminhava pelo parque quando encontrou uma mulher sentada sozinha, visivelmente desanimada, observando o movimento das árvores sem esperança aparente. Alexandre sentou-se à distância, apenas observando. Não precisava falar.
Ele percebeu que, muitas vezes, a transformação de alguém começa com a simples presença de alguém que já decidiu agir, que já superou seus medos e que mantém sua visão clara, mesmo diante de desafios. A energia silenciosa da determinação começava a irradiar, mostrando caminhos possíveis que antes pareciam invisíveis. Mais tarde, em uma pequena reunião de negócios, Alexandre percebeu algo importante. Pessoas motivadas e inspiradas não apenas seguem instruções, elas refletem a energia de quem lidera pelo exemplo. Ele começou a notar a diferença entre aqueles que tentavam pressionar, impor ou forçar mudanças e aqueles que permaneciam alinhados à visão, à disciplina e à atenção plena. As oportunidades surgiam naturalmente, as decisões se alinhavam e a colaboração acontecia sem esforço. Ao retornar para casa naquela noite, Alexandre refletia sobre sua jornada até ali. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada momento de dúvida havia construído não apenas sua resiliência, mas uma presença silenciosa capaz de inspirar outros. Ele compreendeu que a verdadeira liderança e influência não estão nas palavras, mas na consistência da ação, na clareza da visão e na capacidade de permanecer firme, mesmo quando o mundo parece indiferente. Enquanto observava as luzes da cidade refletindo no rio, Alexandre percebeu que a expansão da visão, o foco, a coragem e a resiliência haviam criado algo além dele. Um movimento silencioso de impacto. Pessoas ao seu redor começavam a despertar para possibilidades que antes não percebiam. Pequenos gestos de coragem se espalhavam e, de forma quase imperceptível, o ambiente à sua volta começava a mudar. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza de uma jornada não está apenas no sucesso pessoal, mas na capacidade de irradiar aprendizado, coragem e visão, transformando vidas silenciosamente, inspirando ação e percepção em quem busca mudanças. Alexandre sentiu que estava no limiar de algo maior, algo que ultrapassava sua própria experiência, mostrando que a visão expandida e a determinação consistente têm poder não apenas sobre a própria vida, mas sobre todos aqueles que entram em contato com ela. E naquela noite, sozinho, ele percebeu que sua jornada estava se tornando maior do que ele mesmo. Cada obstáculo vencido, cada desafio enfrentado e cada pequena vitória interna não apenas moldava sua própria prosperidade, mas começava a criar um efeito silencioso e profundo ao seu redor, inspirando outros a abrir os olhos para suas próprias oportunidades, para suas próprias visões e para o potencial que carregam dentro de si. O amanhecer daquela manhã trouxe uma sensação diferente para Alexandre. O ar parecia mais denso, carregado de possibilidades, e a cidade, apesar de sua rotina habitual, parecia pulsar em sintonia com algo maior. Ele havia percorrido um caminho longo, silencioso e muitas vezes solitário. Cada passo, cada obstáculo, cada pequena vitória interna tinha construído algo invisível, mas poderoso. Uma mente alinhada, uma percepção afinada, uma visão clara do que desejava manifestar. Enquanto caminhava pelas ruas que outrora pareciam indiferentes, Alexandre começou a notar a diferença em si mesmo. As oportunidades que antes pareciam distantes, agora se apresentavam com clareza, não como presentes mágicos, mas como respostas naturais a uma energia silenciosa que ele havia cultivado por meses. Cada interação, cada contato, cada pequena decisão tomada no passado começava a se unir em um padrão que transformava o mundo à sua volta. Em um café, encontrou antigos parceiros de negócios, aqueles que no passado haviam ignorado suas propostas ou duvidado de sua visão. Desta vez, a conversa fluiu de maneira diferente. Alexandre não buscava aprovação nem reconhecimento. Ele apenas apresentava sua realidade, construída com disciplina, foco e coragem.
A forma como conduzir a sua jornada falava mais alto do que qualquer argumento ou justificativa. Ele percebeu que, ao transformar a si mesmo, também transformara a percepção de todos que o cercavam. Nos dias seguintes, projetos antes apenas imaginados começaram a se concretizar. Ideias que pareciam impossíveis se tornaram palpáveis. Alexandre percebeu que a riqueza, o sucesso e a realização não surgiam do acaso, mas da consistência silenciosa de quem decide manter a visão viva, mesmo diante do desconhecido e das adversidades. Cada oportunidade era fruto de ação combinada com percepção, disciplina e coragem. Em uma tarde ensolarada, Alexandre caminhava pelo parque, observando a vida ao seu redor. Crianças brincavam, comerciantes conversavam, o vento movia as folhas das árvores. Tudo parecia comum, mas ele sentia a diferença. A vida respondia à sua visão expandida, ao seu foco e à sua determinação silenciosa. Ele percebeu que a verdadeira realização não era apenas a conquista externa, mas a transformação interna. A coragem de enfrentar medos, a paciência diante de obstáculos, a clareza em momentos de dúvida e a capacidade de enxergar padrões que antes eram invisíveis. Enquanto revisava mentalmente sua jornada, lembrou-se de todas as vezes em que hesitou, de cada medo que quase o fez desistir, de cada falha que parecia definitiva. E percebeu que cada um daqueles momentos havia sido essencial. Sem os desafios, ele não teria desenvolvido percepção, resiliência ou disciplina. Sem os fracassos, não teria aprendido a agir com coragem e clareza. O sucesso não era resultado apenas de sua visão, mas de tudo o que havia enfrentado para mantê-la viva. Mais tarde, em seu apartamento, Alexandre olhou pela janela e contemplou a cidade. Ele sentiu algo profundo. Sua vida estava em sintonia com aquilo que ele imaginara, mas não como uma recompensa externa, e sim como manifestação natural de sua própria transformação. A visão que antes parecia distante havia se tornado realidade, não por sorte, mas por ação, percepção e disciplina. Ele percebeu que cada obstáculo vencido, cada decisão consciente e cada momento de atenção plena havia criado a ponte entre a imaginação e a realidade. E então, numa noite tranquila, sozinho, mas consciente de sua jornada, Alexandre compreendeu algo definitivo. A verdadeira riqueza não está apenas no que se conquista, mas no que se torna no processo. Ele havia construído não apenas oportunidades, mas uma mente capaz de perceber, agir e prosperar em qualquer circunstância. Ele havia aprendido que a visão, quando cultivada com coragem, foco e resiliência, transforma não apenas o destino pessoal, mas também o mundo ao redor. Naquele instante, Alexandre percebeu que a jornada nunca termina. Cada conquista abre portas para novas possibilidades. Cada desafio vencido revela horizontes maiores. Mas, pela primeira vez, ele sentiu a plenitude silenciosa de alguém que compreendeu que o verdadeiro poder está dentro de si e que tudo o que se manifesta fora é apenas reflexo dessa força interna. E assim, enquanto a cidade dormia sob o manto da noite, Alexandre sorriu para o futuro, sabendo que havia cruzado uma fronteira invisível. Ele não era mais apenas um homem sonhando com oportunidades. Ele era alguém que transformara a própria mente em força criadora, que entendia que a visão, quando expandida e sustentada, é capaz de mover mundos, abrir portas e revelar a verdadeira grandeza que reside em cada ser humano. Assim, chegamos ao fim desta jornada, mas lembre-se, cada passo que você dá em direção à sua visão transforma não apenas a sua vida, mas também o mundo ao seu redor. Alexandre nos mostrou que coragem, foco, fé e ação consistente criam oportunidades que antes pareciam invisíveis e que a verdadeira riqueza nasce dentro de cada um de nós. Se você sentiu essa energia, essa inspiração,
Se algo dentro de você despertou para a possibilidade de expandir sua própria visão, então não deixe essa chama apagar. Inscreva-se agora no canal, porque aqui compartilhamos histórias que podem transformar sua mente e abrir caminhos que você nem imaginava. Deixe seu like para que mais pessoas possam receber essa mensagem poderosa e escreva nos comentários o que despertou em você. Qual visão você quer expandir? Qual obstáculo está pronto para enfrentar? Ou qual oportunidade você está disposto a enxergar hoje? Lembre-se, a vida responde àqueles que decidem agir, que mantêm os olhos abertos e o coração firme. Então continue avançando, continue observando, continue acreditando, porque o universo está sempre conspirando a favor daqueles que ousam sonhar e agir. E acima de tudo, nunca se esqueça, a grandeza começa dentro de você.